Boa tarde aos amigos dos nossos amigos, aos filhos dos nossos filhos. Com vocês, no Nem Tudo é Só Política, Raul Alfredo no comando. E com Deus, todas as manhãs, todas as tardes, nós não podemos largar a mão de Deus Pai Todo-Poderoso. E hoje, gente, eu tinha vontade de fazer isso, porque quando eu era pequeno, deixa eu falar rápido aqui, deputada, quando eu era pequeno, eu via todas as vezes um cara que eu fui até conhecer na rádio BH-FM, chamava William Jorge. Hoje eu acho que ele está até na rádio Gospel 107. E ele falava isso: bom dia, vida aos filhos dos nossos filhos, aos amigos dos amigos. As pessoas dos anos 90 vão lembrar disso, quem escutava BH-FM. Então eu tinha que falar isso, porque sempre foi uma vontade muito grande de eu falar isso. Então eu estou aproveitando meu programa aqui para falar isso. E hoje é um dia que eu estou feliz. Por que eu estou feliz? Porque eu estou entrevistando uma deputada que, vamos dizer assim, é povão. É povão e ela está saindo candidata a prefeita de Belo Horizonte. Hoje eu estou aqui nos estúdios do 767, que abre as portas sempre para nós. Eu estou com a deputada estadual, ela que é a autora da lei da gravidez dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nada mais, nada menos do que Ana Paula. Ana Paula, boa tarde. Seja bem-vinda ao meu programa. Fique à vontade aqui, porque aqui é diferente de tudo, Ana. Aqui é uma mesa de boteco, ou a mesa de sua casa, ou a mesa da minha, para a gente bater um papo e falar à vontade, sem restrição aqui. Raul, que alegria estar aqui com você. De fato, né, já tem aqui um cenário, uma mesa florida, né, como é o caminho que a gente espera que seja aí para o futuro da nossa humanidade, um caminho de flores, de alegria, de esperança. Eu estou feliz em estar aqui com você, né, a gente se trombou ali várias vezes nos corredores da Assembleia e vamos agendar, enfim, conseguimos essa marcação e é motivo de muita satisfação poder estar aqui, bater esse papo com você, com os seus ouvintes, né, com as pessoas que já acompanham o seu programa, que, vou te dizer, viu, já é sucesso total por aí. Não, e o seu eleitorado também, viu, não é só os meus ouvintes, não, os eleitorados dela tem que acompanhar também. Claro, né, gente, que nós vamos depois curtir, marcar, seguir o Raul, que tem esse programa com um nome muito curioso, inclusive me inquietou bastante, né? Nem tudo é só política. Que legal, num contexto político institucional que a gente vive, que a gente se encontra, falar que nem tudo é só política, isso é muito importante para a sociedade. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, deputada. Eu que lhe agradeço de estar aqui comigo hoje. Eu sei dos seus compromissos, nós trabalhamos lá na Assembleia, eu sei dos seus compromissos, da sua agenda, ainda mais você que é uma deputada do povão, vamos dizer assim, e é candidata a prefeita. Hoje ela está aqui como duas versões. Como deputada, ela já tem os 2 mandatos consecutivos, e como candidata a prefeito, porque eu estou fazendo também, deputado, chamando os candidatos que queiram vir aqui, inclusive a minha querida amiga Luísa já esteve aqui, Luísa Barreto, que é secretária, e você está sendo. Só estou chamando mulher, mas não é questão de só chamar mulher, só as mulheres que estão aceitando os convites, porque eu chamei os candidatos também homens, e até hoje eu não tive resposta do convite, mas isso não vem ao caso também. Já mostra que viemos, né? Mulheres. E nós temos uma das maiores bancadas, sempre eu falo isso, que é questão de orgulho. 15 mulheres na Assembleia Legislativa. Isso é muito importante, a mulher criando seu espaço e cada dia vem colocando-se mais na vida pública e dando show. Mas vamos lá, deputado. Deputada, aqui nós somos diferente de tudo. Eu já falei isso até para você aqui, que aqui é uma mesa de bar. Eu gostaria de saber, até eu não sei não, porque tem uns candidatos que vêm aqui, ou convidados, que eu já sei a história, mas o meu público não sabe. Eu tenho curiosidade também de saber como é que foi sua infância, como você construiu essa carreira brilhante que você tem hoje, uma mulher de expressão, uma mulher que se considera, apesar de eu achar que você é mulata, tá? Mas você se considera uma pessoa negra. E eu gostaria de saber dessa história sua aqui dentro de Belo Horizonte, como você teve a sua infância. Conte um pouco para nós sabermos também, nós temos curiosidade.
Então, Raul, eu sou aqui de Belo Horizonte mesmo, né? Nascida e criada na Regional Leste de Belo Horizonte, no bairro Veracruz, que está naquele complexo chamado Alto Veracruz, né? E tive a minha vida toda, infância, adolescência, juventude e minha vida adulta nesse território. Sou a terceira filha de uma família de 4 filhos. Meu pai, Jair Siqueira, mecânico, minha mãe, Marta Célia, dona de casa e manicure. E a minha vida, ela foi construída com 3 tripés: família, igreja católica e escola, educação. E eu conto isso assim já logo de início, porque no decorrer da minha trajetória vocês vão vendo essas confluências desse tripé acontecendo. Mas eu fui uma criança assim muito feliz, tive a felicidade de nascer num lar onde os meus pais tiveram e têm um compromisso intransigente com a formação da família, com a educação dos filhos, com a promoção das pessoas, e que era uma casa que é uma verdadeira comunidade, sabe? 4 filhos não é pouca coisa, né, gente? Meu pai hoje não está mais conosco, né? Partiu no final do ano passado, mas deixou heranças, assim, incalculáveis de valores, de retidão, de perspectiva de vida para gente. A minha vida é uma vida simples, né? De criança, de brincar na rua, de chegar da escola. Eu estudei numa escola pública. Minha vida inteira foi numa escola pública, mas foi numa boa escola pública. Estudei no Instituto de Educação, que naquela época, dos anos 80, 90... Era um exemplo. Era a escola modelo do estado de Minas Gerais. Fica ali perto do pronto-socorro, né? Então, já na região mais central. E chegava da escola, fazia os trabalhos domésticos, né? Afinal de contas, mulher de uma família tradicional, né? Tem que aprender os afazeres domésticos. Então, chegava da escola, estudava de manhã, estudei a vida inteira de manhã. Chegava da escola, almoçava, lavava vasilha, lavava banheiro, organizava as coisas, estudava e depois a gente tinha o tempo de brincar. E o meu tempo de brincar era um brincar na rua. Na minha geração, a minha rua, que é a Rua Demetrio Ribeiro, tinha muitos meninos e meninas na mesma faixa etária. Então, era aquela farra, né? Íamos para a rua, brincávamos de bola, de peteca, de vôlei. A minha rua era uma rua calçada, então você imagina que a gente voltava para casa com o pé furado, tampo do dedo arrancado. Mas, assim, foi uma infância de muita convivência ali. Muito jovem, ainda criança, me lembro, aos 4 anos de idade, a minha família já me conduziu para a catequese da igreja. E a gente tinha ali, bem na rua de casa, um coleginho das irmãs. Tem até uma irmã muito querida, que é a irmã Natália. É viva até hoje, é uma pessoa muito ungida, muito, né, uma espiritualidade muito forte. E a irmã Natália nos acolheu e ali a gente começou também essa caminhada junto com a igreja. E fui aos poucos, né, fazendo catequese, depois perseverança, crisma, e aí já fui entrando nos movimentos sociais da igreja, fui catequista, fui de pastoral da criança, pastoral da juventude, fui da crisma, enfim, a gente vai entrando ali no processo, né, grupos de jovem, liturgia, e fomos vivendo essa vida de comunidade. E foi ali também, na igreja, que eu aprendi muito sobre convivência comunitária, sobre serviço. Uma vida boa para todo mundo. Isso é que a gente, né, aprende ali nesse conjunto. E aí vem a escola, né, que passei também a minha vida escolar inteira no Instituto de Educação. Entrei lá aos 4 anos de idade, saí aos 18 anos. Então, passei pela educação infantil, pela educação fundamental, pela formação do ensino médio, no curso de magistério, né? Fui a última turma de magistério do Instituto, sou normalista, professora alfabetizadora. E a escola, ela era para mim como a segunda casa, literalmente. É como, inclusive, o que eu sonho que sejam para os nossos meninos, para as nossas meninas, né? A escola tem que ser um ambiente seguro, tem que ser um ambiente agradável. E ali, a escola não era para mim só o espaço pedagógico do aprender conteúdo. A gente tinha muitas amizades e boa parte das minhas amizades saíram e foram fundadas ali no Instituto de Educação de Minas Gerais. Eu participava de um projeto muito interessante, que era a fanfarra do Instituto. Foi aonde eu aprendi a tocar trompete, foi aonde eu aprendi a ensinar pessoas a música, a tocar música, a ter disciplina, né? Foi um espaço que me acolheu quando eu também comecei a trabalhar, ainda muito jovem. Então, assim, a escola foi para mim esse lar. E essa construção desse pilar, família,
igreja e educação, escola, é que me trouxe até aqui, para estar aqui frente a frente com você, né? E somado a isso, a esses valores muito fortes da minha família, com essa construção também de vida comunitária da igreja e da escola como espaço de convivência, foi que eu fui sendo forjada aí nas construções, nos desafios, rompendo realidades, porque imagina, Raul, que eu estudava numa das melhores escolas públicas. Sim. De Belo Horizonte, né, de Minas Gerais, mas eu era e sou uma menina da periferia. Na minha turma, na maioria das minhas turmas, via de regra, eu era a única menina negra. Eu era a única menina que não levava lanche industrializado. Os meus lanches eram carinhosamente produzidos diariamente pela minha mãe. E muito mais gostoso. Claro, eu era até assaltada, né? Os meus colegas até pegavam. Um bolo ou um pão de queijo feito pela mãe não tem preço. Coxinha, pastel. O que é isso? E é isso, mas isso diz muito, porque os meus colegas levavam todinho, levavam iogurte, né? Levavam Mirabel. O Mirabel, famoso. Não tinha. Eventualmente, a gente levava o Mirabel quando era o dia de compra, meu pai podia comprar. E meu pai era do tipo de trabalhador, assim, que durante a vida de trabalho dele, ele nunca almoçou em restaurante, ele sempre almoçava marmita. Porque o que ele economizaria no restaurante era o dinheiro de comprar Coca-Cola do final de semana, o frango do final de semana. Então, a gente teve uma vida, assim, de muita solidez nos valores, nos princípios, no olhar para trás. Eu vou te explicar o que é esse olhar para trás que minha mãe e meu pai nos ensinou. Mas, assim, uma vida muito regrada, mas uma vida onde meu pai sempre nos ensinou o valor das amizades, o valor da convivência. Meu pai nunca tolerou as pessoas falarem que não ia a um aniversário, por exemplo, de família, porque não tinham dinheiro para pagar o ônibus, sempre que às vezes você estava ali no boteco gastando dinheiro com alguma outra coisa, você deveria investir aquilo ali num relacionamento, né? Então, essa é a minha infância, essa é um pouquinho da minha história, né? De onde eu vim, desse alicerce muito sólido, que são esses 3 pilares. Muito bacana, eu não tinha dúvida que sua infância foi uma infância maravilhosa. Por quê? Porque os anos 80 e 90, eu costumo falar sempre aqui, deputada, nós fomos uma edição especial, porque não tem mais aquilo que tinha essas brincadeiras saudáveis dos anos 80, pique-esconde, o que você está falando aí, voltar com um tampão, passar mertiolate, arder demais. Então, nós fomos muito felizes naquela época. E era curioso, né, Raul, que a gente tinha, assim, a gente vivia em grupos. Né? Sem o aparelho celular. Não existia celular. E assim, eu me lembro bem lá no Veracruz, né, tem a nossa paróquia, que é a paróquia do Veracruz, lá tinha uma praça que era uma área aberta, assim, um vão. E a gente tinha um padre Léo, que era um estrangeiro, muito rigoroso. E ainda assim a gente andava sempre em grupo. Era o grupo do grupo de jovens, era o grupo da pracinha, se a gente era conhecido, mas éramos muitos, 20 meninos, que fazíamos de tudo. Disputávamos gincana, brincávamos na rua de rouba-bandeira, fazíamos aquele balão de jornal, sabe? Queimada, barraquinhas, mas também fazíamos campanha do quilo, visitávamos de casa em casa, pedindo alimento para montar a cesta básica para doar para aquelas famílias que precisavam. Tá, mas dessa vez, né, era para pedir, mas não era para tocar a campainha e sair correndo, não, né? Não. Porque isso na nossa época tinha também, tá? Eu era do tipo que pedia e ficava lá, mas eu tinha os meus colegas e as minhas colegas que tocavam, saía correndo e me deixava lá com o rojão na mão. Deixava lá com o rojão na mão, tá certo. Mas assim, era isso, né? Essa experiência que a gente trouxe da nossa infância, adolescência e juventude, desse espírito mais coletivo, né? Onde a gente fazia tudo junto, né? Era muito difícil eu ir na padaria, por exemplo, sem chamar uma vizinha para participar, para ir comigo, né? Até numa dessas, eu bati na casa, na minha casa e na minha rua não tinha campainha. Quando a gente ia chamar alguém, a gente tinha que gritar. Então, um certo dia, num domingo de manhã, eu gritei lá na porta da minha vizinha, Daniele, era minha vizinha. E a cachorra tinha tido filhotinho na noite anterior. Ah, Raul, pra quê? A cachorra tava brava, menina. Saiu de lá,
Me mordeu toda. Te mordeu todinha? Mordeu todinha, rasgou minha roupa, foi uma confusão. Gente, isso era normal na década de 80 e 90, viu? O cachorro morder na rua, aí você tinha que tomar vacina de antirrábica. Falar, olha, seu cachorro é vacinado. E todo mundo falava que era mentira, não era assim também não, que não tinha esse controle todo não. Mas era isso, a nossa infância era claro, isso, né? Claro, essa convivência. Eu costumo dizer que nossa infância foi uma... Porque nós somos mais ou menos da mesma idade, por isso que eu estou dando essa palpite aqui, opinião aqui. São uma edição privilegiada dos anos 80, privilegiada. Somos as últimas infância, a última geração que respeitava, que tinha professor como exemplo, que professor falava. Eu estudei também em escola estadual, professor falava, todo mundo calava, era a maior autoridade da sala. Também um beijo para todos os meus professores que tem alguns que estão vivos me assistindo. Aí, ó, um beijo carinhoso. Tá? Se eu sou o que sou hoje, devo muito a vocês. Deputada, vamos seguindo aqui. Eu sabia que sua infância seria maravilhosa, uma infância dos anos 80 não poderia ser diferente. Deputada, mas nós andamos na rua, eu tenho certeza que você anda também pelo seu estilão, inclusive vejo seus stories, você está sempre na rua. Acho que você deve ter a mesma impressão que eu tenho. De 10 pessoas que eu escuto, eu ando, converso, 9 falam mal de política, deputado. 9 falam mal de política, quando não são umas 10. E o pior, que assessor está entrando no páreo também hoje. Não só o político, como quem trabalha com o político. Por que você acha que a população está tão revoltada, deputado, com os políticos de hoje? Ô, Raul, eu acho que, primeiro, assim, nós estamos num país, né, numa sociedade brasileira, onde não se discute. A nossa geração aprendeu que não se discutia futebol, religião e política, né? E nós crescemos também um pouco com isso. Então, nós podemos dizer assim, somos um pontinho fora da curva da nossa geração, porque não se sentava mesmo para discutir. E eu acho que essa, inclusive, é uma estratégia para que as pessoas estejam distantes desse ambiente da política, e isso vai favorecendo aqueles que muitas vezes querem utilizar a política para outros fins que não o interesse comum, que não oportunizar as pessoas. Então, acho que isso é o primeiro ponto, né? Uma sociedade onde não se quer discutir política é distanciar as pessoas desse ambiente. Aí, as pessoas, como elas não estudam também, né, não se tem uma preocupação de formar pessoas com consciência crítica, você também não ensina para as pessoas que nem tudo é política, mas tudo é política, né? Estar aqui hoje é um ato político, você acordar cedo e ir a uma celebração, ou ir a um evento na praça, ou reunir os seus amigos, decidir na família qual é o prato do almoço, isso tudo são discussões políticas, né? Você vai ter que negociar, você vai ter que exercer ali um convencimento, não, esse prato é melhor, porque ontem nós comemos esse, então nós vamos negociar aqui. Então, tudo isso tem uma perspectiva política. Se a pessoa hoje ela estuda, ela tem acesso a uma educação pública, que tem que ser de qualidade para todos, mas se ela está também na educação privada, isso também faz parte de construção política. Então, essa desconexão de que a nossa vida ela é toda permeada e conduzida por política, isso faz com que as pessoas muitas vezes criem essa antipatia. Óbvio, temos problemas, né? Temos exemplos ruins na política, como existe em qualquer lugar, né? Em qualquer ambiente. Tem problemas que chamam muita atenção das pessoas e a gente tem que corrigir, tem que realmente eliminar os problemas de corrupção, os problemas de mau uso, né? Hoje, o uso excessivo da dinâmica das redes sociais, muitas vezes o político fala uma coisa na rede, mas na prática ele vivencia uma outra realidade. Então, tudo isso vai deixando a população também um pouco confusa. E, vamos ser honestos, nós estamos num momento onde a radicalização ela está também tomando a cena das boas discussões. Hoje nós estamos num momento, Raul, não sei como que você percebe isso, mas para mim, assim, quando a gente começa a assistir famílias que não assentam mais à mesma mesa por conta de um posicionamento político, um outro posicionamento político, um apoiamento a um determinado grupo ou determinado grupo, nós estamos vivendo um grande problema, né? A política quer um instrumento para que
haja o bem comum, para que a justiça social prevaleça, para que os mais simples, os mais pobres, os mais necessitados não estejam abandonados, está virando palco de radicalização, onde as pessoas estão brigando, onde as pessoas estão fazendo desse espaço um espaço de torcida, né? Como muitas vezes são as torcidas de futebol, que é muita paixão e às vezes é pouca razão, e você está perdendo a condição de fazer os debates que vão mudar a vida das pessoas. Então, acho que isso também distancia as pessoas, porque ninguém quer ambiente de briga. Ninguém quer ambiente de briga. Sim, você, inclusive eu ia fazer a pergunta logo em seguida, mas como você já entrou no assunto, a polarização. De um lado, a esquerda, do outro lado, a direita. Vamos se dizer, Lula e Bolsonaro. Você acha que isso é benéfico ou traz mais malefícios para a sociedade? Porque você está entrando num assunto aí que eu ia perguntar e você já emendou. Então, eu gostaria de saber a sua opinião também sobre esse extremismo que estamos, vamos se dizer assim, do direita e esquerda. Por que a população está tão fascinada com isso e qual que é a sua visão geral sobre essa polarização que nosso país está passando hoje? Raul, polarização sempre existiu, né? No passado era Arena vezes MDB, depois nós tivemos, em um momento da nossa história, né, uma disputa muito forte entre PT e PSDB. Agora a gente tem, né, Lula, Bolsonaro. A polarização ela sempre teve, e eu não considero a polarização por si só, o debate de ideias diferentes, algo que seja ruim para a sociedade. O que nós temos hoje é uma radicalização disso, né? Onde a pessoa não tem as pessoas em qualquer das posições não têm a menor flexibilidade para ouvir a percepção do outro e discutir em cima daquilo. Hoje a gente tem uma cristalização de posições e isso é extremamente maléfico, porque a gente está deixando muitas vezes de discutir questões que vão impactar na vida das pessoas para discutir ideias ou para discutir opiniões de coisa que honestamente, não leva ninguém a lugar nenhum. Eu costumo dizer para as pessoas, quando eu estou em grupos de alunos, por exemplo, né, de estudantes, de jovens, porque eu tenho e pus para mim, para o meu mandato, o desafio de desmistificar a política, o desafio de trazer as pessoas que estiveram à margem do processo político historicamente, como foi o meu caso, e também de aproximar a juventude desse espaço. Então, pensa, sabe aquele joguinho de mola maluca? Para mim, a polarização e a radicalização, ela está nesse mesmo joguinho, sabe? Você joga para cá, você fortalece esse polo. Você joga para cá, você fortalece esse polo. E nós brincamos muito disso. Demais. Né? Aquela coloridinha, rosa, amarela. E aqui no meio, Raul, você tem uma enormidade de pessoas, que somos nós, que estamos aqui vendo essa força passar para um lado e para o outro e que a gente nunca vai ter prioridade. Então, eu digo assim, que nesse momento dessa polarização radicalizada, minha tarefa é pegar essa mola e trazê-la para cá, para o centro, para o eixo, onde estão as pessoas, onde a vida prática das pessoas está acontecendo, onde as pessoas estão preocupadas com colocar comida no prato, como enfrentar um transporte público que muitas vezes tira o direito dela de chegar na hora no trabalho. Né? De como que as crianças e como que as famílias vão garantir a educação de qualidade para os seus filhos. Verdade. Então, acho que essa radicalização ela faz muito mal a partir do momento que ela começa a discutir coisas que não impactam na vida prática, né? No dia a dia, no problema do saneamento que ainda existe em Belo Horizonte e muitos espaços de Minas Gerais. Né? Onde a gente ainda transita numa BR-381 que mata muitas pessoas e que a gente fica sempre esperando que vai acontecer e que nunca acontece. Então, assim, radicalizar aonde a gente tem necessidade de discutir o básico, o fundamental, isso não vai gerar bom fruto para ninguém. Não promove ninguém. Gente, a Ana Paula, ela tem uma experiência vasta, é deputada estadual já há 2 mandatos consecutivos. Foi chefe de gabinete, tem uma experiência vasta em área social, é formada em assistência social e é autora, volto a dizer, da lei maternidade, das mães na Assembleia Legislativa, das mães ter o direito de afastamento. Deputada, eu gostaria de
antes eu vou fazer até propaganda aqui, deputada, Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa. Gente, contrate na sua cidade, prefeito, contrate, que é um dos melhores, ele te deixa tranquilamente para os concursos a ser exercido na sua cidade. Eficiência, praticidade e clareza. IBGP. E determinante. Colégio, agora colégio também, pré-vestibular. Quem faz, passa. Tem que fazer as propagandas aqui, deputada, porque são eles que estão meus parceiros aqui. Deputada, você é candidata a prefeita de Belo Horizonte. Me fala um pouco sobre isso, até dar um alô aí para os seus eleitores aí, mas me fala, antes de dar o alô, eu vou abrir o espaço aqui para você falar o que você pensa para os seus eleitores, o que você está achando do governo atual, o porquê subiu essa vontade sua de ser candidata a prefeita de Belo Horizonte, que é uma cidade particularmente que eu amo, tá? Sou de Belo Horizonte também, e tenho preocupação, como todos os mineiros e belo-horizontinos. Por que você quer ser prefeita, se que vem de um grupo, claro, não é você, porque eu conheço você não tem essa vontade, porque você trabalha mais como um nós e não como eu. Mas me fale um pouco dessa sua candidatura aí e obrigado por estar aqui mais uma vez, aqui te agradecendo aqui como candidata e como deputada, porque afinal de contas tudo é só política. Olha só, eu acumulei muita experiência ao longo da minha trajetória de vida, né? Eu comecei a trabalhar muito jovem, comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, passei por várias experiências profissionais, fui gestora de uma grande instituição do terceiro setor aqui em Belo Horizonte, Associação para a FMG, fui secretária municipal de participação popular, tive a experiência como assessora, né, chefe de gabinete na Câmara Municipal, na Assembleia. Tá vendo que o currículo dela é vasto, eu falei para vocês, é vasto. Fui secretária municipal de participação popular em Belo Horizonte, na gestão do Calil, e experiência dos mandatos, né? O segundo mandato, a gente aprende muito, a gente consegue ter uma visão assim maior da cidade. E, lamentavelmente, Belo Horizonte vem passando por um momento onde as pessoas não aguentam mais. O que a gente mais ouve hoje aqui em Belo Horizonte são reclamações. Reclamações de serviços e políticas a nossa cidade já foi protagonista, já foi pioneira em muitas políticas, já alavancou o Brasil como exemplo, por exemplo, na participação popular, na política de educação, em alguns aspectos da política de saúde. E Belo Horizonte vem, especialmente nessa última gestão, perdendo muitas posições, perdendo muita política pública e deixando a nossa população à margem, deixando a nossa população no vácuo, né? E a gente foi percebendo assim aquela reclamação constante, isso não está bom, aquilo não está bom, e de repente a gente começou a perceber que aqueles que estão na administração, né, o prefeito atual, que quando falava de algum problema da cidade, ele falava assim, mas o trânsito não tem jeito, mas resolver o problema do transporte não tem jeito. Eu falei, não, gente, espera aí, BH tem jeito, né? E as pessoas começaram a me questionar, deputada, você devia assumir aí a Prefeitura de Belo Horizonte para ajudar a dar jeito nessas questões. E a gente foi formatando essa perspectiva e hoje nós estamos com a nossa pré-candidatura colocada, discutindo a cidade, ouvindo a nossa população, ouvindo as dores da cidade. Eu sou uma pessoa que, como, né, você sabe, a gente falou um pouquinho aqui da minha infância, conheço Belo Horizonte para além da contorno, né, das regiões periféricas, não só por ter nascido, sido criado e vivido e vivendo hoje na região de periferia, como também nas minhas atuações profissionais foram muito dadas a esta visão mais ampla da cidade. E tenho também a experiência e o acúmulo de ter vivido boa parte, e a maior parte da minha vida profissional dentro da contorno, ali na região central. Então, esse contraste ajuda a gente a ter bem uma visão de uma cidade que precisa pensar nas duas perspectivas, mas que precisa ter um olhar mais forte para aqueles que estão menos favorecidos, né? Então, eu falo sempre assim que Belo Horizonte precisa hoje olhar a cidade para além da Avenida do Contorno, né? Hoje nós temos uma comunidade, você deve conhecer, Vila São Rafael, ali 300 metros da Avenida das Andradas, que é uma das principais vias hoje de Belo Horizonte. Você anda 300 metros para dentro
daquela avenida ali, você encontra uma comunidade que ainda hoje tem esgoto a céu aberto, não tem saneamento básico, né? É uma comunidade que está sendo invisibilizada pelas grandes construções, pelos grandes empreendimentos que tem ali e que a política pública não chega, né? Há mais de 2 décadas aquela comunidade espera por um conjunto habitacional que foi, inclusive, conquistado no orçamento participativo e que até hoje não foi executado. No entanto, os grandes prédios vão surgindo e aquela comunidade vai ficando invisibilizada, né? Eu fui da pastoral da criança ali, naquela comunidade. Sei que naquelas vielas, que naqueles becos tem muita família, tem muita gente com necessidades, com prioridades. Então, Raul, não é uma vontade minha, da Ana, de colocar o nome para disputar a Prefeitura de Belo Horizonte. E eu também não quero apenas disputar a Prefeitura de Belo Horizonte, eu quero ser prefeita da nossa cidade. Eu quero ser a primeira prefeita de Belo Horizonte. Belo Horizonte nunca teve uma mulher na gestão da cidade. E hoje também está mais do que provado quanto que nós, mulheres, fazemos a boa diferença ao estarmos nesse espaço da decisão política. Somada toda a vivência com as políticas públicas, toda a experiência, a gente tem, e eu considero que o acumulado que eu tenho, né, de entregas, de visão social, por ser assistente social, mas não só por trabalhar as políticas públicas de assistência social, acho que a gente tem toda a condição de mostrar e de fazer com que BH tenha jeito, atendendo a necessidade das pessoas. Alguém me perguntou outro dia, deputado, qual que vai ser a sua bandeira quando você tiver prefeita? Eu falei, o povo. Porque prefeito e prefeita existe para organizar a cidade, mas principalmente para cuidar das pessoas. E se qualquer eixo for prioritário, ele está errado. Porque até as grandes obras, os grandes viadutos, eles têm que ser pensados na perspectiva das pessoas. O carro que vai passar, é a pessoa que vai atravessar. Eu costumo dizer, deputada, até te interrompendo um pouquinho, eu costumo dizer que você está prefeito. Você é Ana Paula. Você está ao cargo, você está deputada, você está... Porque isso que você está falando é demais, verdadeira, assim, uma coisa assim, que o pessoal parece que o poder chega e eles acumulam, passam até essa ferradura, essa ferramenta, essa armadura, vamos dizer ferradura, não armadura. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, o poder é passageiro, você é uma pessoa comum, a essência de ser a pessoa que você é. Então, eu costumo dizer o seguinte, ela estava falando, gente, da Contorno. Por que ela estava falando da Contorno? Porque Belo Horizonte foi construído para ser dentro da Contorno. Mas o projeto já saiu pela culatra. Porque dentro da Contorno, eles construíram fora Belo Horizonte da Contorno, já de um bairro fora, e falando que Belo Horizonte era em torno da Contorno. Então, desde o início já não estava certo isso, de ser dentro só da Contorno. Mas eu concordo com você, deputada, e parabenizo essa sua... participação na cidade, essa sua vontade, e esse grupo seu está te motivando a isso. Acho que deve ter mais mulheres na política mesmo. E queria, antes da gente entrar nossa rapidinha, porque nós temos um quadro aqui que é a rapidinha, antes de entrar, eu queria que você mandasse um recado para o seu eleitorado, para falar o que você, se caso venha a ser eleita, o que você vai fazer como pré-candidata, caso seja candidata e caso seja eleita, o que você vai fazer pelo povo belo-horizontino? Olha, gente, nós temos o desafio de fazer Belo Horizonte, né, ter jeito, e a gente está nesse trabalho, que é um trabalho fundado na escuta atenta à necessidade das cidades. Então, identificamos que um dos problemas graves que Belo Horizonte tem é a fila de espera de consultas especializadas e de cirurgias eletivas. Então, já fui perguntada qual que vai ser a minha primeira ação no meu primeiro dia de governo, e vai ser implementar o BH Tem Jeito na Saúde, para a gente zerar a fila de espera das consultas especializadas e das cirurgias eletivas, porque é um absurdo, Raul e todos que estão nos ouvindo aqui, as pessoas esperarem 2, 3, 4, 5 anos para fazer uma cirurgia. Então, nós vamos trabalhar com foco em zerar as filas de espera da saúde, de ampliar a educação infantil e as creches em tempo integral, mas integral de verdade, né, de modo que as mães, principalmente, tenham condição de deixar as suas crianças na educação e se dedicarem ao trabalho,
porque assim a gente vai gerar não só o cuidado, a proteção às crianças, a educação, mas também dignidade para a mulher, ela ter condições de trabalhar. A gente vai enfrentar, assim, com isso, inclusive, uma boa estratégia para diminuir a violência doméstica e familiar, porque nós sabemos que a dependência econômica do agressor é quem gera, muitas vezes, né, esse ciclo da violência. Nós vamos trabalhar muito focado em enfrentar de cara a dificuldade do problema posto hoje na cidade de Belo Horizonte, que é o transporte coletivo e que é o trânsito. Que eu digo, inclusive, que o trânsito é um problema metropolitano, né? Precisa ser feita uma discussão ampla com os municípios da nossa região metropolitana, envolvendo também o governo do estado, e pensarmos aqui as estratégias para que o trânsito realmente possa fluir e gerar dignidade para as pessoas, né? Não há saúde para um trabalhador que passa 4, 5 horas no transporte público. Ele trabalha, mas ele não tem direito ao lazer, ele não tem direito nem à convivência com a sua família, gastando tanto tempo assim no transporte. Então, essas vão ser as minhas prioridades, sendo que o eixo central é pensar e focar o trabalho na melhoria da vida da população, tá? Isso é um ponto central. E, Raul, só antes da gente entrar na sua rapidinho, você falou alguma coisa que me fez lembrar muito, né, assim, da questão do trabalho na Assembleia, do quanto é importante a presença das mulheres, né, no contexto da política. Nós estamos na legislatura, que é uma legislatura recorde em número de participação de mulheres, somos 15 no país. Eu venho de uma trajetória assim, que eu me orgulho muito quando eu olho para trás, porque lá em 2018, quando foi a minha primeira eleição para deputada estadual, eu fui me apresentando para as pessoas, né? Eu não era uma pessoa conhecida, então fui fazendo uma campanha assim, de pouco a pouco, de muitas reuniões, de muitas apresentações, e eu sempre falava com as pessoas que uma das coisas que me deixava muito feliz era mudar literalmente a cara da política mineira. E a gente mudou, porque quando saiu o carômetro, tinha minha cara preta lá, né? E não era só a minha, tinha também de mais 2 colegas deputadas negras, que pela primeira vez na história do estado de Minas Gerais, elegeu naquela eleição mulheres negras. Então, a gente chega mudando literalmente a cara da política, trazendo para esse contexto uma condição de trabalho muito robusta, né? Muita competência, muita entrega. A gente ainda vive numa sociedade marcada pelo patriarcado, marcada pelo machismo, onde nós, mulheres, e eu, muitas vezes tenho que trabalhar, você me acompanha lá, 2, 3 vezes mais que os meus colegas, né? Homens parlamentares, para demonstrar a nossa condição, para demonstrar a nossa competência, para vencer os nossos projetos, né? A gente se dedica muito mais à construção. E em 2019, eu grávida da minha terceira gestação, eu tenho 3 filhos, viu, Raul? E grávida da minha terceira gestação, em 2019, desculpa que na Assembleia não tinha licença maternidade para os parlamentares, né? A casa que cuida da lei não pensou em cuidar de garantir uma licença maternidade para os parlamentares, né? Para mim, uma tradução muito concreta do que é esse pensamento machista e conservador, inclusive no espaço da política, né? Com luta, com trabalho, a gente conseguiu mudar a Constituição do Estado e garantir a licença maternidade para os parlamentares. Eu olho para trás e sou muito orgulhosa da caminhada que a gente já conseguiu fazer nesses pouco mais de 6 anos de mandato. A gente não só mudou a cara da Assembleia, como a gente conseguiu na segunda legislatura eleger mais mulheres, trazer mais uma mulher preta para dentro desse contexto. A gente conseguiu implantar políticas públicas no Estado que tenham compromisso com a promoção, com a proteção das nossas mulheres, para gerar oportunidade, dignidade, tirar as mulheres da situação de violência doméstica e familiar, que infelizmente cresce no Estado. Minas Gerais é o Estado que mais mata mulheres por feminicídio. A gente conseguiu, Raul, colocar água na torneira das pessoas, sabe? Eu sou muito marcada por uma história que eu vivi no município de Chapada do Norte, no Vale do Jequitinhonha, em que eu cheguei numa região que era um quilombo, e um quilombo com muitas famílias, com muitas crianças, e essas famílias passavam 15 dias sem ter água. Sabe aquelas coisas que a gente só assiste no Globo Repórter, no Profissão Repórter? Cara a cara, assim. E a gente conseguiu, através da política, levar recursos de emenda parlamentar o suficiente para que a prefeitura pudesse construir a chegada da água para essas famílias. Hoje as famílias vivem com água como a gente vive aqui em Belo Horizonte. Eu consegui, com a minha caminhada na política, implantar um banco de leite humano em Belo Horizonte, né? No Hospital das Clínicas, imagina, um hospital referência na América Latina, e não tem que cuida ali de mulheres gestantes com gestações, né, complicadas, delicadas, e que não tinha
o banco de leite hoje tem. E o dia da inauguração daquele banco, para mim, foi muito marcante, porque muitas vezes as mulheres que saem daquela maternidade, elas saem com suas crianças, né, debilitadas por uma série de situações, e elas precisam aprender a amamentar. E eu tive que recorrer à maternidade Odete Valadares para aprender a amamentar minhas crianças. Então, isso para mim é muito valoroso. E aí, muitas mães saem de lá sem suas crianças no colo, porque elas, né, por algum problema falecem. E eu sempre fiquei muito preocupada como que aquela mulher vai lidar com aquela situação de, depois de ter gerado, passado aquela gravidez inteira, ela ir embora sem sua criança no colo e com o peito cheio de leite, né? Aquilo para nós, Raul, é uma dor muito grande. E a política institucional me permitiu ver que muito na contramão do que a maioria da nossa população diz, de que política é só sacanagem, que política é só coisa ruim, a gente vem conseguindo deixar marcas importantes que não é para mim, que não é para você, mas que pode ser para os meus filhos que ainda são crianças e que vão desfrutar daquilo que a gente faz hoje na política. Então, não podia aqui encerrar também essa participação de sua rapidinho para dizer que política é muito importante. E a política, para mim, é o espaço onde eu aplico aquilo que meu pai e que a minha mãe me ensinou em casa. Lá em casa tinha um tal de... Você já olhou para trás? Meu pai e minha mãe falavam isso sempre. Quando a gente ia servir, por exemplo, a janta, eu falava, já olhou para trás? Seu irmão ainda não chegou. E a gente tinha que dividir o bife para aquele que vinha para trás. Essa é a verdadeira vida em comunidade, né? Você olhar para aqueles que estão atrás de você, para que eles tenham o mínimo de se alimentar ou o mínimo de condição para viver uma vida digna. É isso que eu faço na política, né? Ter a oportunidade de contribuir com o nosso Estado e certamente com o nosso país dessa forma, olhando para trás, pensando que eu caminhando à frente é para abrir caminho, é para pavimentar o caminho para aqueles e para aquelas que virão. Parabéns, viu, deputada? A sua história é comovente. E, como eu te disse, nós temos um quadro aqui que é a Rapidinha. Eu me sinto lisonjeado de hoje estar com você aqui, que é uma pessoa da base, do povão. E você está de parabéns. Continue assim, fazendo o bem sem olhar a quem. Você está certíssima. Deputada, nós temos um quadro aqui que é Rapidinha. Se resume com uma palavra, você já assiste o meu programa e você já deve ter visto. Uma palavra ou uma frase, no máximo. E nós começamos sempre com essa frase, essa pergunta, porque ela traduz hoje em dia o que o pessoal mais tem vontade. Cada um tem sua vontade própria. E você, como ser humano também, é diferente. O que você mudaria no Brasil hoje, deputada? Eu ofereceria uma política de educação robusta, que realmente dê oportunidade para as nossas crianças, adolescentes e jovens. Governo Fuad. Um fiasco. Família. Centralidade, alicerce. Comunidade. Algo muito bom de se viver e experimentar, desde que o coração esteja a serviço de todos. Ana Paula, mãe. Você me pegou, né? Um sonho, um trabalho, um serviço, mas a melhor versão de mim. E para finalizar, deputada, por que você aceitou o convite de estar aqui comigo hoje? Porque você foi muito caloroso no seu convite, porque o seu programa traz um nome muito curioso, né? Nem tudo é só política, né? E acho que é uma oportunidade, sabe, Raul, da gente conversar com públicos diferentes, da gente trocar ideias. A política é um ambiente muito árido, né? E, sobretudo, falando de uma mulher negra periférica, eu posso dizer que, para mim, a política ainda é mais árida do que para a maioria das pessoas. E receber um convite para a gente poder falar assim, um pouco da gente, da política, é algo que não é tão recorrente assim. E eu sou daquelas que aproveita a oportunidade na hora que ela aparece. Então, é por isso, mas é principalmente porque você me convenceu.
Muito obrigado, te agradeço demais, deputada. É um prazer estar aqui com você, candidato. Desejo sucesso, êxito na sua candidatura. Caso se concretize aí, e deve se concretizar, seja vitoriosa, seja consagradora e seja voltada para o bem, que eu sei das suas boas intenções. Obrigada. Deputada, foi um prazer estar aqui com você. Você é uma pessoa que representa a sua comunidade e você é uma pessoa que está todos os dias com o povo. Nunca perca essa sua simplicidade, que eu já vi que é uma pessoa simples, bacana, que você vai longe, deputada. Continue sendo essa mulher guerreira e essa mulher que fez leis para beneficiar as mães, que nós estamos no mês dela, inclusive, nós estamos no mês da mãe e estamos no mês também que eu faço aniversário também. O mês mais bonito, particularmente, que eu acho. E eu faço dia 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima, dia de abolição da escravatura. Né? Importante. Dia da abolição da escravatura, da assinatura da Lei Áurea, né? A Princesa Isabel, e também dia de estrada de rodagem. Mas, enfim... parabenizo você e agradeço o convite. E sinta-se como a porta do Nem Tudo é Só Política escancarada para você voltar aqui, quem sabe como até prefeita de Belo Horizonte. Isso aí, vai aqui. Profetizando, estou nesse caminho, mas aqui, eu vou longe, mas eu não vou só, tá? Então, vocês aí que estão me acompanhando, estão nos ouvindo aqui hoje, segue a gente nas redes sociais, @AnaPaulaSiqueiraOficial. Cola com a gente lá para ver o nosso dia a dia, mas também para trazer suas sugestões, suas críticas, opiniões. Eu me orgulho muito de ter sido uma das deputadas que mais apresentei projetos de leis na casa, e esses projetos foram construídos a partir da participação popular. Nosso WhatsApp, nosso Instagram está à disposição de vocês para a gente construir uma Minas Gerais melhor. Muito obrigado pela sua presença, deputada.